A Cocamig representa a união e a força do agronegócio. Somos 16 filiadas e mais de 45 mil produtores unidos pelo espírito cooperativista. Cocamig, a força da união. Do custeio da uva no sul ao manejo do gado verde no norte. Soluções do Sicoob para o agronegócio. Só quem nasceu no agro entende do seu negócio. Sicoob, faça parte. Começando mais um episódio do podcast Pro Café, eu sou o Alexandre, estou aqui com o Rodrigo e com o Alisson e nós vamos falar um pouco para vocês de como foram as chuvas nesse final de ano, esse dezembro, como foi esse dezembro comparado com os outros anos e o que isso traz para a situação atual da cafeicultura. Isso aí. Então, Xande, vamos dar andamento aqui. Primeiro nós vamos comentar sobre as estações do sul de Minas, né? Novamente, mês de dezembro finalizou com altas temperaturas, né, e precipitação abaixo da média histórica. Vamos pegar exemplo da média do sul de Minas, aqui das estações Varginha, Carmo de Minas, Boa Esperança e Muzambinho, o normal é uma temperatura de 21,9, deu 23,2. Com relação à precipitação, o normal era chover nessas regiões 260 milímetros, choveu 149. Então, 110 milímetros a menos, né, que a média histórica aí com relação ao mês de dezembro. As regiões de Varginha está com 67 milímetros de armazenamento, Carmo de Minas com 89, Muzambinho com 50 e Boa Esperança ainda finalizou o ano com déficit hídrico acumulado de 190, principalmente aí devido às menores chuvas ali de novembro, né? Muito pesado. E novamente agora em Boa Esperança, o normal seria 240, choveu 180, então não conseguiu suprir aquele déficit, né, que já vinha carregado aí ao longo do ano, né? E ela finalizou esse ano com um déficit hídrico bem alto, muito atípico aí para o período. Sim, com certeza. Rodrigo, assim, a região das margens de Furnas, dezembro, ainda tem uma colocação importante a fazer, que não foi todo lugar que choveu isso. Sim. Tem muitas localidades que não chegou nem a 100 milímetros. Sim. Alfenas, a fazenda ali que eu tenho em Alfenas, não, foi 97 milímetros. Em outras localidades, muita gente reclamando que não chegou nem a 100 milímetros em dezembro. Parece que algumas regiões, né, não foi tão regular, né? Não. Então, realmente, para você ver, Muzambinho, normal 270, choveu 105. Varginha, 261, choveu 164. Carmo de Minas, que é a região que chove bem, 262, choveu 145. Na fazenda do Procafé. Na fazenda do Procafé aqui em Varginha. Você está falando aqui na estação 164. 164 aqui. Aqui na fazenda lá na São Judas, não chegou a 100. A chuva está muito picada. Muito. Não tá... Muito irregular. Com relação às estações agora do Alto Paranaíba e Triângulo Mineiro, ocorreu a mesma coisa aqui com o sul de Minas, né? A exemplo de Araxá, o normal era 21,1 graus, deu 24,1. Patrocínio 21,7, deu 23,6. Araguari 22,8, deu 25,7. Então, na média dessa região, o normal seria 21,9 graus, deu 24,5 graus. Então, bastante significativo, aí um mês bem atípico ali para aquela região. E com relação à chuva, também muito próximo do que aconteceu no sul de Minas. O normal de Araxá era 293, choveu 209, Patrocínio 276, choveu 192, e Araguari, que o normal seria 344, choveu apenas 87. Rodrigo, não sei se você fez o levantamento, mas as temperaturas em dezembro, elas chegaram naquelas... Não naquele nível de setembro. O setembro foi o mês aqui, né? Por exemplo, Varginha deu 3 graus acima da média, né? Uhum. Esse mês de dezembro, deu 2 graus. Certo. 1,7, que variou mais ou menos. Então, não foi aquele extremo, né? Com aqueles picos aqui, principalmente aqui no sul de Minas. Mas a planta sentiu mais
Eu acho que a planta sentiu mais porque o dia é maior em dezembro, né? Então, assim, em setembro, a hora que começava a esquentar, era 9, 10 horas da manhã, porque o sol, ele iniciava mesmo ali 7 horas, né? Agora, em dezembro, 5 horas da manhã tá de sol, clareando, né? E 6 horas da tarde tá claro ainda. Claro, então, o sol da tarde que tá judiando tava dando aquele tanto escaldadura que nós falamos com o Marcelo, em dezembro ele foi muito maior. Muito maior. E é onde a gente tá vendo mais escaldadura, tá vendo mais planta sentindo, planta amarelando um pouquinho, e tem muito produtor preocupado, né? Sim. O que tá acontecendo? Temperatura e falta de chuva, não tem jeito. Então, Araxá, mesmo com essa precipitação menor, mas ainda supriu a necessidade hídrica, ela está com armazenamento completo. Patrocínio está com déficit de 80 e Araguari encerrou o ano aí de 2023 com 418. Então, um déficit elevadíssimo ali para aquela região. Não causa problema porque tem irrigação. Sim. Se não tivesse irrigação, tava tudo arrebentado, né? Agora, a região da Mogiana, mais ou menos o que aconteceu aqui no Triângulo. O normal para Franca era 22,9, deu 24,6 de temperatura. A precipitação, 282, choveu 194, choveu a menos também, mas ainda está com armazenamento lá de 64 milímetros ao final de dezembro. Agora, falando um pouquinho da disponibilidade de água no solo, aqui em Varginha, comparando com a média histórica e o 2022. Então, na média histórica, eu teria que terminar esse ano, 2023, com 116 de armazenamento. 2022, a gente estava com 223 e esse ano a gente está com 67. Então, foi aquele final de ano que, assim, atendeu, mas não conseguiu suprir, né? Não gerou excedente hídrico, né? Foi mais ou menos o suficiente ali para a necessidade da planta. E aí também, fazendo o saldo líquido, né, que é a precipitação menos evapotranspiração, o que a gente observa? Aqui em Varginha, os primeiros 10 dias de dezembro ficou negativo, o meio de dezembro ficou um pouquinho positivo e só no final, nos últimos 10 dias de dezembro, que ela ficou com saldo positivo. A precipitação foi maior que a evapotranspiração aqui na região de Varginha. Já Boa Esperança, o que a gente comentou, na média histórica, o normal, a disponibilidade de final do ano, eu teria que ter 35 milímetros de armazenamento. O ano passado, a gente tinha 176 milímetros de armazenamento. E esse ano a gente fechou com um déficit de 193. Né? Bem diferente. E também complementando com relação ao saldo líquido, a precipitação menos evapotranspiração foi parecido com Varginha, porém os primeiros 10 dias e os 10 dias do meio, né, do decêndio do meio, ficou negativo, somente no final lá de dezembro, que ficou positivo na região de Boa Esperança. O problema de algumas regiões, igual Boa Esperança, como mostrou Varginha, nesse gráfico do Rodrigo dá para ver certinho, né? É que ele vem assim, ele sofreu setembro, outubro sofreu um pouquinho menos. Novembro veio com pelo menos 2 decêndios ruins, Boa Esperança 3, Varginha 2 ruins, e depois veio o 1º de dezembro também, então é o acúmulo. Então, nesse acúmulo é o que a gente sempre fala, não adianta chover agora um volume muito grande que você não tampa o que aconteceu para trás, né? Isso daí não tem jeito. Gente, eu não lembro um mês de novembro nessa minha vida cafeeira, que já está com 25 anos aí, não de formado, mas que eu me entendo dentro da cafeicultura, de ver lavoura murchar em novembro. Eu só vi em novembro de 2023. Não vi outra vez na vida, não. Pra você ver a preocupação do pessoal com plantio, né? Que a gente bate aqui sempre, o pessoal planta cedo. Dificilmente. Final de outubro, começo de novembro, a hora de plantar. E assim, gente perder lavoura. Já vi murchar, aguar, ter replanta, morrer uma outra planta. Mas perder de plantar de novo é outra coisa que foi a primeira vez que eu vi. Vamos falar um pouquinho sobre as precipitações de Varginha, a média histórica versus 2023, né? O que a gente pega? Se a gente pegar o ano, o acumulado de janeiro a dezembro, normal é chover 1.434, esse ano choveu 1.634.
Mas aonde que foi essa chuva maior? Janeiro, fevereiro. Né? E se a gente pegar esse final, ele foi meio deficitário. Mas na média, né, anual, ainda choveu 200 milímetros a mais que a média histórica. E com relação às temperaturas, o que a gente observou também esse ano, de janeiro a julho, as temperaturas foram meio grau abaixo da média histórica. Sim. E de julho até dezembro deu 1,7 graus acima da média histórica. Rodrigo, negócio impressionante que o cafeicultor pode ficar de olho. Quando fala El Niño, quando fala Laninha, nós aqui no sul de Minas, a cafeicultura, não vou falar nem sul de Minas não, a cafeicultura já pode entender. Laninha é muita chuva para nós, com sérios problemas de granizo. Isso é Laninha. Quanto mais forte for o Laninha, mais chuva vai ter, mais granizo vai ter, mais vento, mais problema com chuva. E quanto for El Niño, a gente pode saber, vai, no mínimo, na melhor das hipóteses, chuva irregular. Quanto mais forte for El Niño, mais problema nós vamos ter com chuva, né? E aí, mas a meteorologia está falando, não, esquece, erra com 5 dias, esquece, sabe nada. O que sabe, isso é medido, se é El Niño ou se é Laninha. Isso está no termômetro lá no Pacífico. Isso daí não tem como errar. Teve uma pessoa que num vídeo, acho que foi na última vez que você veio até, Rodrigo, no mês passado, ele colocou lá embaixo falando assim, vocês podiam abordar, vocês não estão querendo abordar a crise climática. Primeiro que eu não entendo como crise climática, não, são problemas climáticos que estão acontecendo. Sim. E já o não abordar, na verdade nós estamos abordando, mas abordando dentro daquilo que a gente sabe, que é dentro da cafeicultura. Sim, né? sim. Então a gente veio falando lá atrás do problema da safra de 22, do problema que já vinha para 23, alertamos dos problemas de florada, de pichumbinho e tudo. Então, por que você está falando isso? Não, é só para o pessoal entender que a gente está abordando, mas abordando dentro da cafeicultura. Não, e dentro do nosso conhecimento. E falar de problema de crise climática, Rodrigo, como que nós vamos falar de previsão do que vai acontecer do clima se as pessoas que são especialistas nisso, elas batem cabeça? Se essa previsão... Então, qual que é a função nossa aqui? É de pegar os dados que você coleta, o que está acontecendo nas lavouras, na campo, e a gente vir trazendo um panorama. Previsão do que vai acontecer, gente, desculpa, não tem como. Quando eu cheguei no Procafé em 2006, nós tivemos um curso de atualização, falando que devido ao aquecimento global, café ia para o Rio Grande do Sul. Porque tinha aquecimento global. O Rodrigo acabou de mostrar que em 2023, até no meio do ano, nós tivemos temperaturas abaixo da média histórica dos últimos 50 anos aqui na estação de Varginha. E que na segunda metade do ano nós tivemos temperaturas acima da média histórica, né? Para quem falava que nunca mais ia gear, 1, 2, 3, parei de brincar, tivemos 2021. Então, gente... Ao mesmo tempo, falaram que agora em 23 a gente ia ter 3 geadas, ia ter uma geada tardia. Então, gente, previsão... Estudando a história... aí da meteorologia que a gente vê aí 100 anos para trás, que isso é nada, né? Em termos de dados, é nada 100 anos. Você vê que tudo já teve igual, semelhante, o clima é cíclico. Então, esse negócio de crise climática, eu descarto. Eu também não gosto disso. Então, só para finalizar, então, o Varginha, né? No final do ano, o normal era uma temperatura média de 20,3, né? Aí, devido a essas temperaturas maiores aí no final do ano, a gente fechou o ano com 0,6, deu 20,9 a média desse ano aí de 2023. Agora, já entrando no alerta
final, né, a gente já comentou aí que no sul de Minas as precipitações aí ficaram abaixo da média, né, o normal era 260, choveu 140. Varginha, Carmo de Minas e Muzambinho estão com armazenamento médio aí de quase 70 milímetros, e a região de Boa Esperança finalizou com aquele déficit mais alto, né? Então, principalmente para essa região, os cafeicultores, né, que têm irrigação, né, que façam essa reposição aí até as chuvas se regularizarem. Com relação às temperaturas, o normal seria uma temperatura de 21,9, deu 23,2, né? Aí, a exemplo de Boa Esperança, a temperatura foi 2 graus acima da média ali para aquela região. Falando do acumulado de chuvas, eu comentei só de Varginha, que choveu 1.634, normal era 1.434. Carmo de Minas, a média normal era 1.441, choveu 1.787. Boa Esperança, o normal seria 1.242, choveu 1.488. E Muzambinho, o normal seria 1.514, choveu 1.942. Então, todas essas regiões, nossa, foi um ano, né, de acumulado positivo, né, maior volume em 2023, principalmente que a gente comentou, nos meses ali de janeiro e fevereiro, quase toda a região do sul de Minas, e a partir do segundo semestre, né, as temperaturas médias nessas 4 regiões ficaram 1,4 graus acima da média histórica. Já no Triângulo Mineiro, as chuvas novamente inferiores, Araxá está com armazenamento, né? As outras regiões continuam com déficit hídrico, principalmente a região de Araguari, então ali é uma região que, né, quase que não tem como ficar sem irrigação. As temperaturas médias do ar ficaram superiores à média histórica, a região ali em torno de 2 até 3 graus de aumento, né, no mês de dezembro. Nos talhões de Araxá já chama atenção um pouco de ferrugem, em torno de quase 5%, entre os talhões de carga baixa e carga alta, e 3% nos talhões esqueletados. Também foi constatada uma incidência aí de 13% de foma, né, nesses lavouros de carga alta e carga baixa. E para finalizar, com relação às chuvas de 2023 naquela região, Araxá foi 1.708, o normal seria 1.575. Em Patrocínio, acumulado foi 1.601, o normal seria 1.408. Araguari foi 1.089 contra uma média de 1.606. Então, a região que fugiu ali como exceção é a região de Araguari. E a partir do segundo semestre, as temperaturas médias ficaram 2,4 graus acima da média naquela região. Para completar, a região de Franca, da região da Mogiana, o normal seria 282, choveu 194, continua com armazenamento médio de 64, e a temperatura do ar ficou 1,7 graus acima da média histórica, né? Também para os cafeicultores irrigantes ficar atento aí, caso não regularizar as chuvas, fazer essa reposição. A incidência de ferrugem nos talhões de carga alta e carga baixa já está em torno de 6%, principalmente aí no talhão esqueletado. Os índices de foma variando de 1,5% a 2% nesses talhões. O acumulado de chuva de Franca foi 2.344, a média seria 1.630. Então, esse maior volume também contabilizado nos 4 primeiros meses, de janeiro a abril. Choveu um pouco mais ali naquela região. E as temperaturas médias também, a partir do segundo semestre, ficaram 1,5 graus acima da média histórica. Então, sim, teve variações, mas todas essas regiões com temperaturas médias acima do normal, as precipitações maiores no início do ano, e esse final de ano um pouco mais deficitário aí com relação às precipitações. Com relação aos dados fenológicos, a gente observa na média do sul de Minas o crescimento de setembro até agora está em 5,1, o enfolhamento aqui nessa região do sul de Minas está em 90,6, em Franca o crescimento está em 5,3, o enfolhamento em torno de 96,8, e Araxá está com 5,3, com enfolhamento de 93,3. Então, bastante similar aí, tanto a parte de desenvolvimento, de número de nós por ramo, quanto o enfolhamento das plantas. Alisson, para a gente fechar,
aqui com o Rodrigo. O Rodrigo passou agora todas as informações, todos os números. Estamos nós três toda hora andando, vendo lavoura e vendo a situação que está passando. Eu acho que para a gente fechar esse episódio de hoje, vou pedir para você falar um pouco da situação que a gente está passando agora para 2024, para essa safra agora de 2024. Ou seja, os 6 meses que vem para 2024, com temperatura muito alta, pouco chuva, o que está interferindo no crescimento dessas lavouras, até principalmente das podadas, já pensando em 25. Então, na verdade, quando o produtor pensa que o prejuízo agora pode ser só 24, não, ela já está interferindo também nessa de 25. Já começa a impactar um pouco na safra 2025, reduzindo o crescimento, né? Não é alarmante para 2025, porque ainda pode acontecer muita coisa que venha a, vamos dizer, anular essa perda. Se nós tivermos chuvas aí durante o inverno, essa redução de crescimento no início do período chuvoso pode ser compensado por um outono, né, por um outono chuvoso. Mas o que é verdade é que o problema ocorrido em setembro, outubro, novembro e dezembro, ele não pode ser corrigido por uma chuva normal em janeiro, fevereiro e março. Por mais que a chuva normalize janeiro, fevereiro e março, logicamente nós teremos problema no tamanho, no desenvolvimento dessa frutificação para 2024. Esse problema já é impossível de ser corrigido. Rodrigo, mais alguma coisa? Eu acho que é isso, gente. Passamos um panorama geral aí de dezembro e fechamos o ano aí de 2023 dessas regiões, né? Agora torcer para normalizar as precipitações, as temperaturas voltarem à temperatura média normal. Sim. Para a gente finalizar esse período. Os meses cruciais, né? Vamos dizer, dezembro, novembro, outubro, setembro prejudica, mas nada pior do que um janeiro e um fevereiro, né? Bom, pessoal, é isso que a gente tinha para falar para vocês. Espero que vocês tenham gostado e a semana que vem tem mais. Um abraço. Conheça a plataforma Procafé, a plataforma de conhecimento especializada em cafeicultura. Nela, você vai aprender através de cursos desenvolvidos pelos maiores especialistas do mercado cafeeiro. E para você que acompanha o podcast da Fundação Procafé, tem descontos exclusivos que são válidos para as próximas 24 horas. Acesse plataformaprocafé.com.br e saiba mais.